42. Enquanto você abre a tua Bíblia, eu quero estender meu abraço fraterno a toda a igreja, mais uma vez. Também às pessoas que nos assistem pela internet. Nós queremos dizer que o Senhor é conosco. Amém? Amém. O Senhor é conosco. Nós queremos nesse momento meditar sobre a palavra do Senhor de maneira rápida. Nesse tempo de gratidão, nesse tempo que estamos aqui ouvindo e vendo a manifestação poderosa de Deus em nosso meio. Então abram lá em Jó 42. Nós vamos ler os versículos 2 e 5. Jó 42, versículos 2 e 5. Assim diz a palavra do Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, meu Senhor, por esse tempo que nós estamos aqui juntos. Obrigado pelo que nós já te adoramos com os louvores. Obrigado que nós já podemos te agradecer, ó Deus, através das ofertas. Obrigado, Senhor, que nós podemos testemunhar das tuas maravilhas. Mas agora, Pai, nós estamos com a tua palavra, Senhor. Essa palavra nós acabamos de ler, vamos continuar lendo. Queremos que o Senhor, através da sua unção poderosa, o seu Espírito Santo esteja aqui conosco, abrindo o nosso entendimento, a compreensão a respeito da tua vontade sobre as nossas vidas, para que nós possamos continuar sendo um corpo vivo, um corpo atuante, uma igreja, meu Deus, que opera através do poder que há no nome de Jesus, uma igreja, meu Deus, que confia no Senhor, uma igreja que sabe que o Senhor está em nosso meio, está conosco, está agindo em nós e através de nós. Queremos que assim continue, meu Deus, assim seja feito ainda mais de maneira atuante na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Meu Deus, em nome de Jesus, seja conosco nesse instante, mais uma vez, por Cristo nós oramos, amém. Meu querido irmão, Jó é um personagem muito conhecido da Bíblia, né? Todos já ouviram falar dele, do sofrimento, daquilo que Jó passou. Nós não vamos estar falando sobre isso, nós só queremos destacar, como nós destacamos esses dois versículos, aonde ele está se confessando a Deus, depois de toda uma transição de vida, onde era uma vida próspera, passou por toda uma situação de luta, passou por toda uma situação de perda, e agora está aqui diante de Deus, onde ele questionou, ele passou a viver experiências tremendas com Deus, e com seus amigos, com a sua família, com a sua esposa, e agora está aqui diante de Deus, dizendo assim: bem sei que tudo podes, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aquilo que Deus tem separado para a minha vida e para a tua vida é algo tremendo, meu irmão e minha irmã. Deus te trouxe não somente aqui essa noite, mas nesta igreja, para você compreender. Nós temos questão de trazer aqui esses depoimentos, para nós entendermos e compreendermos que estamos diante de um Deus poderoso. O texto está escrito, e Jó fala isso: eu creio num Deus poderoso, os planos de Deus não podem ser frustrados. E se estamos aqui, porque nós estamos inseridos dentro do plano de Deus, nós fazemos parte do plano de Deus, cada um de nós. Se você está vivendo luta, se você está vivendo dificuldades, se você está percebendo que as circunstâncias ao seu redor são circunstâncias problemáticas, saiba que Deus conhece particularmente, e Deus tem um propósito tremendo na vida da tua família e dessa igreja. E Jó coloca essa frase depois: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele percebe claramente que a vida dele não era uma vida sem propósito, era uma vida com propósito, ainda que ele tenha passado por circunstâncias difíceis, situações complicadas, mas ele chega num ponto da vida dele e percebe que ele tinha um Deus presente. E é isso que nós queremos essa noite, entender e compreender que nós estamos diante de um Deus presente, de um Deus que não é feito de pedra, um Deus que não é feito de ouro, um Deus que não é feito de barro, um Deus que é feito de ser. Ele é um ser presente, é um ser que ouve, é um ser que vê, é um ser que sabe, é um ser que conhece a sua vida de maneira minuciosa. E cada caso que nós ouvimos aqui,
nós estamos alegres porque estamos podendo dizer ao Senhor muito obrigado por aquilo que o Senhor fez, mas cada um dos casos, enquanto está vivendo a situação, não é fácil, não foi fácil, porque sabemos que a nossa vida é constituída de lutas, de desafios, de situações que às vezes nós passamos e vivemos como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor, mas nós estamos diante de um Deus que é vivo, de um Deus que conhece particularmente a sua vida, de um Deus que conhece particularmente as circunstâncias da sua vida, e nós queremos, assim como Jó, dizer: eu ouvia de Deus, mas agora eu o vejo. E o que é ver Deus? Como é que eu posso saber de Deus? Como é que eu posso esperar um milagre na minha vida? Como é que eu posso esperar uma interferência de Deus na minha vida? Nós sabemos que a história de Jó foi uma história difícil. Ele perdeu família, perdeu filhos, perdeu as posses, perdeu tudo. Mas porque ele afirmou isso que afirmou, Deus lhe deu tudo o que ele havia perdido e muito mais. Às vezes nós temos perdas, às vezes nós temos circunstâncias da nossa vida que nos levam a questionamentos. Às vezes nós estamos passando por situações que é inevitável dizer ao Senhor: meu Deus, por quê? Por quê, meu Deus? Por que aconteceu isso? Por que eu perdi fulano? Por que eu perdi ciclano? Por que a situação é assim? Por que eu estou passando isso que estou passando? E é isso que nós queremos entender essa noite. Entender essa frase de Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como é que eu posso ter essa perspectiva de Deus? Como é que eu posso ter essa perspectiva de compreender que Deus é um Deus presente? Como é que eu posso sair de uma esfera de ouvir que há um Deus para ver um Deus, sentir esse Deus, perceber esse Deus na minha vida, não na vida do outro, do Beltrano, do Ciclano? Nós ouvimos aqui vários depoimentos. Às vezes nós podemos estar sentados aí e dizer assim: meu Deus, mas por que eu não? Por que na minha vida isso não acontece? Por que não está acontecendo a bênção que está acontecendo na vida do irmão, da irmã? Mas nós temos que compreender que nós somos filhos de um Deus poderoso. E somos todos que estamos aqui pessoas que Deus chamou para si. E nós queremos compreender como é que eu posso entender Deus na minha vida. Como é que eu posso conhecer Deus, não de ouvir dizer, mas um Deus que eu veja, que eu sinta, que eu possa percebê-lo na minha vida. Para isso, nós temos que realmente conhecer esse Deus. Eu quero compartilhar uma passagem com você, aonde nós vamos entender como é que eu percebo Deus, como é que eu conheço Deus, como é que eu sinto Deus, como é que eu posso interagir com Deus, como é que eu posso saber que esse Deus está aqui dentro, está comigo em todos os momentos bons, momentos difíceis. Como é que eu posso ter essa percepção, não somente de ouvir dizer, mas ter uma experiência pessoal com esse Deus, ter uma experiência vivencial com esse Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, capítulo 8. Nós vamos ver uma experiência tremenda e vamos aprender essa noite como viver Deus. Não somente ouvir dizer, né? Mas como ter experiências pessoal com Deus, experiências vivencial com Deus. Lucas 8, versículos 40. Aqui nós temos uma história de alguém que viveu na presença de Deus, que teve uma experiência pessoal com Deus, uma experiência de milagre, uma experiência de uma transformação de vida. Lucas capítulo 8, a partir do 40, nós vamos ler essa passagem. Tem a ver com a vida de Jairo. Nós vamos ver já quem é esse Jairo. Assim diz a palavra do Senhor: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Pula por 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riu-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe:
em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Queridos, quem era esse Jairo? Esse Jairo era uma grande autoridade da igreja da época. Qual era a situação de Jesus com a igreja da época? Jesus estava vivendo realmente uma dificuldade com os líderes da igreja da época, porque os líderes não entendiam, não compreendiam, não aceitavam Jesus. Os líderes questionavam a performance de Jesus, a atitude de Jesus. O que Jesus dizia, eles questionavam. O que Jesus fazia, eles questionavam. Jesus curava pessoas, Jesus libertava pessoas, e eles continuavam questionando, porque Jesus se intitulava Filho de Deus. Jesus dizia: eu e o Pai somos um. E como eles viviam dentro de uma religião absolutamente monoteísta, ou seja, acreditando num único Deus, quando um cidadão chegava e dizia que ele e Deus era um, ele se intitulava Deus. E evidentemente que os líderes se interpunham contra Jesus perante o povo, porque aquele cidadão que se dizia filho de Deus, se estava, aos olhos deles, ao entendimento deles, dizendo uma grandíssima heresia, dizendo uma ação, uma palavra de alta petulância. Então, aqueles homens procuravam dissuadir a população, as pessoas, das palavras de Jesus. Só que as palavras de Jesus eram palavras sábias, eram palavras profundas, eram palavras que tocavam profundamente o coração das pessoas. Não somente as palavras, mas as atitudes. Era uma atitude de uma pessoa meiga, gentil, educada, atenciosa. Mas não era somente isso, eram também atitudes que se preocupavam com a pessoa. Se preocupava não somente com o que a pessoa estava vivendo, mas estava passando. Libertava aquela pessoa das enfermidades. Às vezes chegam pessoas totalmente endemoniadas, e Jesus chegava e libertava. Então, entre o que os líderes diziam e o que o povo via, havia um conflito, porque o povo percebia que o que ele falava e o que ele dizia era muito bom, destoava com a questão da forma como os líderes religiosos queriam interpretar, destoava. Então havia esse conflito. E quem era Jairo? Jairo era um dos líderes, era um daqueles que tinha todas as razões para questionar Jesus, como seus pais faziam, como seus colegas faziam. Ele era um dos líderes. Só que a filha adoece, uma doença terminal, única filha, 12 anos, e essa menina então à morte. Os médicos não tinham mais o que fazer e dão o diagnóstico fatal para ele: sua filha vai morrer. Aliás, está morrendo. E ele, num ato de desespero, ou já tinha ouvido falar de Jesus, evidentemente conhecia a trajetória de Jesus, até porque Jesus, como eu disse, era alvo das discussões das suas reuniões, dos seus líderes. E ele tinha ouvido falar muito a respeito de Jesus, que Jesus era um revolucionário, que Jesus era um herege, que Jesus estava distorcendo a lei de Deus, que Jesus estava criando problemas, que Jesus estava trazendo transtornos para a população. Só que dentro da conversa vinha esse Jesus: cura cegos, cura paralíticos, cura surdos, liberta pessoas que estão endemoniadas. E agora ele tem um conflito, porque entre ele ser solidário aos seus pais e a sua filha, a quem ele olha, ele sai e vai ao encontro de Jesus. E aqui nós aprendemos com Jairo como ver Jesus, sentir Jesus, como ouvir Deus pessoalmente, não de ouvir dizer, mas viver Deus, porque Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Então, se nós queremos conhecer a Deus, temos que conhecer Jesus, que é o Deus presente, que é o Deus homem. Se nós queremos conhecer quem é Deus, temos que conhecer quem é Jesus. Se queremos saber quem é Deus, vamos saber quem é Jesus, porque Jesus é o Deus que se revelou aos homens, a nós outros. E Jairo vai à presença de Jesus, e a atitude de Jairo é uma atitude que nos leva a algumas compreensões de como ter um relacionamento com Deus, não de ouvir dizer, mas um relacionamento vivencial, experimental, real. Primeira atitude de Jairo, olhem comigo, versículo 41.
Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus. Primeira coisa, querido, que ele faz, ele se prostra e suplica que Jesus vai até a casa dele, se encontrar com a filha dele. Primeira coisa que nós aprendemos com Jairo é que se eu quero conhecer Deus, eu tenho que ter uma consciência da minha necessidade de Deus. Eu preciso ter consciência que eu preciso de Deus. Eu necessito de Deus. A minha família precisa de Deus. Se eu não tivesse a consciência de que eu necessito de Deus para todas as áreas da minha vida. O caso de Jairo era um caso específico com a sua filha. Mas você e eu precisamos entender isso, querido. Se eu quero conhecer Deus de perto, eu tenho que ter consciência de que eu preciso dele. Ele precisa entrar na minha casa. Ele precisa entrar na minha família. Eu tenho que convidá-lo a fazer parte integrante da minha família. Eu tenho que convidá-lo a fazer parte integrante da minha vida. Eu tenho que ter noção de que ele pode resolver qualquer situação da minha vida. Se há alguém que pode resolver, esse alguém é Jesus. Se há alguém que pode adentrar os meandros da minha vida, da minha mente, da minha alma, esse alguém é Jesus. Porque ele está sentado ao lado do Pai, mas ele disse: eu vou para junto do Pai, mas os deixo o meu Espírito, que estará convosco até a consumação do século, e ele vos lembrará tudo que eu tenho lhes dito. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, que está conosco, e ao estar conosco, ele opera na minha vida e na tua vida de maneira absolutamente total. Primeira coisa que nós temos que compreender é que Jesus, ele quer se fazer conhecer a você. Jesus quer se fazer conhecer a sua família, mas é necessário que você como eu, você e eu possamos fazer como Jairo fez, ir até a presença de Jesus. Temos que aprender com ele. Temos que deixar de lado todo o orgulho, temos que deixar de lado toda a posição, temos que deixar de lado toda a situação, e precisamos ir aos pés de Jesus. Quer conhecer Deus? Quer ter uma experiência com Deus? Entenda que você precisa reconhecer que você precisa desesperadamente dele. Porque se houver qualquer posicionamento, qualquer sentimento no seu coração, no seu coração, que você é autossuficiente, você pode resolver as questões da sua vida. Então você não precisa de Jesus. Você vai ouvir Jesus, você vai continuar ouvindo testemunhos. Você vai continuar sabendo de Jesus de ouvir dizer. De ouvir dizer. Nós ouvimos aqui vários depoimentos. Mas você precisa crer que Jesus quer ter uma atitude com você, na sua vida. Segunda coisa que nós aprendemos com Jairo, estão aqui nessas passagens que propositalmente eu pulei. Olha lá comigo, dos versículos 35 a 39. Eu não vou ler por uma questão de tempo, eu vou explicar. Jairo convidou Jesus para ir à tua casa, e Jesus disse: vamos. E foram. Estão indo em direção à casa de Jairo. Só que em dado momento, no meio da multidão, porque onde Jesus estava a multidão o seguia, uma mulher enferma toca em Jesus. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo, uma hemorragia constante. Uma hemorragia essa que já havia tirado dela todos os recursos financeiros, e ela não tinha solução. Assim como Jairo, ela também vai a Jesus, e ela toca em Jesus. Só que acontece um fato interessante: quando ela toca, ela é curada imediatamente. Só que Jesus para. Imagina a cena, andando, gente em torno, e Jesus para e diz assim: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Agora pensa um pouquinho em Jairo. Jairo está com o coração a mil. A menina está morrendo. Ele se humilhou, ele se debruçou diante de Jesus. Jesus concordou em ir, que bom, agora vamos. E de repente para. E se não bastasse o fato de parar, começa uma discussão. Quem me tocou? Por que tocou? Porque a mulher não podia tocar no homem naquela época. A mulher não podia tocar. A mulher não podia se referir fisicamente a um homem.
E aí se começa uma discussão ali filosófica, teológica. Porque a mulher tocou, porque não tocou. E aonde tocou? Tocou embaixo, tocou em meio, tocou em cima. Como é que é? Saiu muito virtude ou pouca virtude. E começa uma discussão. Agora se põe no lugar de Jairo. Se põe no lugar de Jairo. Estou levando Jesus. E aí começa aquela discussão filosófica, teológica. Ele está lá preocupado com discussão filosófica, ele está lá preocupado com discussão teológica, ele quer que Jesus vá na casa dele. Ele quer que Jesus vá na casa dele. E o povo fica discutindo, os apóstolos ficam discutindo. Ô mulher, você não põe a mão porque pôs a mão, e fica aquela discussão. E ele tem que esperar, queridos, ele tem que esperar. E o texto não fala nada de nenhuma interferência dele. Jairo era autoridade, ele podia tirar a carteira dele, dar uma carteirada em todo mundo. Eu sou Jairo, tá, sai. Fui dar uma carteirada em todo mundo. E nós aprendemos com Jairo a esperar. Você quer conhecer Deus? Saiba esperar. O tempo de Deus. O tempo de Deus. O tempo que você está vivendo é o tempo Cronos, é o meu tempo, o seu tempo do relógio. Mas o tempo de Deus é o tempo Kairos, que é o tempo do milagre. É o tempo do milagre. Deus conhece a sua vida, meu irmão, minha irmã. Às vezes quando nós queremos que as coisas aconteçam, e eu sou o campeão para isso, quero que aconteça ontem, as coisas não acontecem. Porque se acontecer do meu jeito, é do minha força, do meu braço, e aí não vai dar certo. Mas quando você espera no Senhor, quando você confia no Senhor, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, espera no Senhor, é o tempo de Deus, que é o tempo Kairos, que é o tempo da eternidade. Eu tenho ontem, hoje e amanhã. Você tem ontem, hoje e amanhã. Deus é só hoje. Eu posso entender que está atrasado, está retardado, está demorando, mas para Deus é urgente, porque é o tempo certo. É o tempo certo. É o tempo de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos com Jairo, Deus, é que quando ele estava indo, depois de muito sacrifício, retornaram a caminhada para ir para a casa dele, ele vê os seus amigos chegando. Os amigos chegam e dizem para ele assim: Jairo, infelizmente acabou. A menina morreu. A menina está morta. Não perturbe mais o mestre. Pode dispensar Jesus, porque já acabou. Pode dispensar Jesus. Eu fico imaginando como é que foi o coração de Jairo. A expectativa, a esperança, a demora, a parada para as discussões. Se não tivesse parado, Jesus tinha chegado. Agora, porque pararam com essa conversa aí, sem pé, sem cabeça, minha filha morreu. E a resposta de Jesus é assim: não temas, tenha fé somente, confia. Vamos lá. E o texto diz que quando eles chegaram, a casa estava já em velório. E naquele tempo havia as chamadas carpideiras. Eram as mulheres contratadas, profissionais, para chorar, gritar e descagalar, porque aquilo fazia parte da cultura. E olha o texto comigo, você vai perceber aí. Falava, ela ainda já está morta, 50, mas Jesus ouvindo isso lhes disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse, a não ser os Pedro, Tiago e João e os pais. E todos choravam e pranteavam. Choravam e pranteavam. Ou seja, havia grande lamúria pela morte da menina. Grande sofrimento. O que é natural nas casas onde morre uma criança. Eu sempre digo que nós somos feitos para enterrar nossos pais, jamais para enterrar nossos filhos. E a dor de enterrar um filho é sempre terrível. E ele chega lá e vê essa cena. Ele fala para Jairo: não temas, não temas. Ou seja, não fique com medo, não temas, crê somente. E aí que nós aprendemos com Jairo, queridos? Nós aprendemos que nós precisamos sempre esperar a última palavra de Jesus. Não aceite a última palavra circunstancial das situações, das circunstâncias, dos diagnósticos, mas acredite na palavra de Jesus.
Confia no Jesus. Confia naquilo que Deus tem para você. Confia na promessa de Deus. Confia na palavra profética de Deus na sua vida. Você quer conhecer Deus de perto? Confia na palavra. Confia na palavra. Não confia nas circunstâncias. Não confia nos diagnósticos. Não confia nos prognósticos. Confia na palavra. Se é algo que está no teu coração que você queira desenvolver na tua vida por conta das tuas expectativas, confia na palavra de Deus. Conheça a palavra. Como é que você pode confiar em algo que você não conhece? Você não pode ficar só de ouvir dizer. Você tem que viver a palavra inteiramente. A presença de Deus tem que fazer parte, como nós ouvimos aqui nos depoimentos. Como nós ouvimos aqui no que cada pessoa que passou aqui falou sobre nós, sobre a situação deles na nossa vida também. Então, queridos, é necessário que nós tenhamos fé e esperança. Para conhecer Deus, é preciso exercitar a fé. E o que é fé? É a certeza daquilo que ainda não aconteceu. No seu trabalho, no seu relacionamento, na sua família. Quem pode reconstituir um casamento? Jesus. Quem pode trazer um filho de volta? Jesus. Quem pode trazer de novo a harmonia? Jesus. Quem pode trazer o trabalho? Jesus. O emprego? Jesus. Como é que eu faço isso? Fazendo como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. É crer num Deus que é vivo. É crer num Deus que é presente. É crer num Deus que está preocupado com a sua vida. É um Deus que está vivendo a sua vida com você. É um Deus que não te deixa só. É um Deus que não sabe dizer um não para aquele que é aflito, aquele que é sincero, aquele que é contrito, aquele que está se derramando com humildade diante dele. Aquele que conhece Deus, não somente de ouvir dizer, mas de uma experiência vivencial. É por isso que hoje nós estamos aqui dando depoimentos e testemunhos, para que nós saiamos aqui hoje com a nossa fé renovada, com a nossa esperança retificada, para que cada um possa entender e compreender que Deus tem um projeto para esta igreja, tem um plano para esta igreja, e que a demora das coisas nem sempre é um não, porque a demora de Deus às vezes é pedagogia, é Deus tratando do seu coração, da sua mente, da sua vontade, da sua própria natureza, e às vezes até mesmo da sua espiritualidade. Deus quer tratar da sua vida, e às vezes demora um pouco para responder, segundo os nossos padrões, porque o padrão dele é no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos nossa vida para Deus, nós passamos a conhecê-lo pelo que Ele é e pelo que Ele faz, não pelo que as pessoas me contam. Nós estamos aqui essa noite porque nós temos a certeza que Deus quer ter um relacionamento mais íntimo com você, uma intimidade com a tua vida, uma intimidade com a tua família, e só depende de nós, porque Ele quer isso todos os dias. O problema é que eu e você nos envolvemos com as coisas dessa terra, nos envolvemos demasiadamente com as coisas dessa vida, e nos esquecemos que Ele é um Deus Pai presente para atuar em cada área da nossa vida, da minha vida, da tua vida. Hoje nós precisamos abrir nosso coração, abrir a nossa vontade diante dele para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero conhecer mais e melhor, fala comigo. Nós tivemos esse final de semana, ontem e hoje, presbítero Josué, pastor Hélio, presbítero Francielo e eu, participando de um curso que chama-se Encontro com Deus, e nós tivemos experiências maravilhosas com Deus, que oportunamente nós vamos realizar aqui também, onde Deus trabalha para gerar vida, lavando, limpando, tratando, tirando, pondo, tudo aquilo que está no coração dele. E eu quero dizer para vocês que é muito bom saber de Deus, não de ouvir dizer, mas de viver. Nós estamos passando esse semestre todo aprendendo mais de Deus, aprendendo que Deus quer ter um relacionamento pessoal, íntimo com cada um, mas é preciso que você fale para Ele: eu quero, Senhor, eu quero conhecer o mais e melhor, eu quero ter mais intimidade contigo, me ajuda nessa trajetória, porque nosso Deus, Ele é um cavalheiro, nosso Deus não vai atropelar a tua vontade,
nesse contexto de ter intimidade com você. Ele espera que você tenha a iniciativa e a vontade de se apresentar para Ele. Não deixe de dormir essa noite, antes de você conversar isso com Ele. Você pode fazer isso aqui agora. Uma oração simples, dizer: papai querido, trate assim com Ele. Papai querido, eu quero conhecê-lo mais melhor. Não quero conhecê-lo de ouvir dizer. Quero ter uma experiência pessoal contigo. Fala comigo. Sê comigo. E você vai perceber, entender e compreender um Deus que é presente. Um Deus que é Pai, que tem prazer em se relacionar com você. Nós precisamos parar de conhecê-lo de ouvir dizer e ter um relacionamento íntimo com Ele. Basta querer, basta procurá-lo com o coração contrito, humilde e sincero, e você vai encontrar um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, sente e precisa. Um Deus que sabe exatamente como você é e do que você precisa. Baixe sua cabeça, meu querido irmão, minha querida irmã, e ore nesse momento esta oração que eu acabei de pedir que você faça. Que você possa nesse momento orar a Deus e dizer assim: Senhor Jesus, eu quero conhecê-lo, eu quero senti-lo, eu quero tê-lo na minha vida, não somente esporadicamente, mas constantemente. Olha isso, meu irmão e minha irmã. Saia daqui essa noite com essa oportunidade maravilhosa que Ele te abre, de você ter um relacionamento íntimo com Ele. Esse é o maior desejo de Deus. Deus não quer te dar coisas tão somente. Deus quer se apresentar a você. Ele quer que você se apresente para Ele. Abra o seu coração agora e fale com Ele. Peça: papai querido, papaizinho querido, Deus amado, me permita, Senhor, conhecê-lo mais e melhor. Aleluia. Oh Jesus amado. Oh meu Deus, eu sei que o Senhor está ouvindo a oração de cada um aqui em particular. Recebe, meu Deus, como aroma suave cada oração. E devolve, meu Deus, dentro de cada um, a resposta que vai encher, preencher, satisfazer cada um aqui. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para transformar corações e mente. Nós vamos ver que cada um aqui possa sair daqui essa noite, meu Deus, consciente que o Senhor tem um propósito pessoal e particular com cada um. Aleluia, Senhor. Meu Deus, manifesta-se no nosso meio aqui agora. Aleluia, meu Deus. Jesus amado, nós te adoramos, Senhor. Espírito Santo, derrama o seu poder sobre cada um aqui agora, meu Deus. Revela-te, Senhor, a cada um. Transforma a vida de cada um. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.
Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, semana que